Aqui no Brasil, nos anos de 2015 e 2016, a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos recebeu pelo Disque 100 quase 25 mil denúncias de casos de violência sexual na faixa etária entre 0 e 18 anos. Segundo os dados fornecidos pela Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, em 2006, os estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul lideraram o ranking de casos, com mais de 14 mil denúncias. Os crimes de abuso sexual e exploração sexual foram os casos mais citados nesse levantamento. A maioria das vítimas é meninas, com quase 70% das denúncias. 40% dos casos se referem a crianças de 0 a 11 anos. A faixa etária de 12 a 14 anos corresponde a 30% dos casos. Os homens são apontados como autores da maioria das denúncias. Pois é, e para conversar um pouco sobre este assunto sério aqui no nosso programa, eu recebo a Mônica Souza, que é publicitária, gerente de marketing e comunicação da Plan International Brasil. Boa noite, Mônica. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada pelo convite. Bom, nós vamos começar esse nosso papo trazendo um dado, né? Este abuso sexual contra as crianças e adolescentes é um problema social, não é? Então, nós vemos aqui dados, a minha produção levantou, que são, assim, de fato alarmantes. Olha, cerca de 40% dos casos são referentes a crianças entre 0 e 11 anos, não é? As faixas etárias entre 12 a 14 anos, 15 a 17 anos, também são 30,3% e 20,09% das denúncias. Então, eu queria perguntar para você, Mônica, a Plan International é uma organização, como eu disse agora há pouco, não governamental, de origem inglesa, né? Está presente em 69 países e atende só aqui no Brasil, desde 97, 75 mil crianças. Como que funciona um pouquinho a Plan International? Explica para a gente como é que vocês conseguem alcançar esse número tão expressivo de crianças aqui no Brasil. A nossa atuação, ela se dá, primeiramente, onde tem menor IDH aqui no Brasil. Então, a gente pode dizer que são os estados do Maranhão, Piauí, e algumas localidades do Nordeste e em São Paulo, né, os locais de maior vulnerabilidade. Os nossos projetos, na realidade, eles vão em encontro à comunidade. A gente tenta fazer a sensibilização na comunidade e dentro da comunidade a gente trabalha com as crianças. Tá. São projetos que podem ser desde esportivos, como futebol, até projetos com primeira infância, com crianças pequenas e com a própria família, né? Para ensinar como você trata uma criança, como é importante brincar, ou, por exemplo, para jovens, como através do esporte a gente pode desenvolver aquele jovem, falar sobre igualdade, falar sobre garantia de direitos, né? Então, a gente está sempre com esse foco na garantia de direitos das crianças, com foco maior nas meninas, porque a gente já sabe que, como o próprio dado mostrou, existe uma desigualdade muito grande. E como violência ocorre muito mais nessas comunidades, né, mais vulneráveis, então a gente tem uma atenção maior para essa questão, principalmente da violência sexual, né? Da questão do abuso sexual. Tá. Eu queria só te colocar um dado. As perdas, esses dados são muito interessantes, eles mudaram pouco em relação a 2013, por exemplo. As perdas econômicas globais de violência contra a criança chegam a 21 trilhões de reais. Então, assim, isso é um número muito grande. Expressivo. Muito expressivo. Olha, nós temos aqui, inclusive, um dado, né, porque o Ministério da Saúde divulgou dados preocupantes sobre as agressões, né, contra crianças no Brasil. Por exemplo, o abuso, que você citou agora, é o segundo tipo de violência mais comum na faixa até 9 anos de idade e entre 10 e 14 anos, ficando apenas nas notificações de negligência e de abandono. Olha só que coisa interessante. Por que esses números tão alarmantes, hein, Mônica? Como você próprio colocou, Fábio, é uma questão social.
né? Eu acho que se a gente não tem informação, não tem um lastro, né, econômico, a gente não atende essas populações mais vulneráveis como deveria ser, a gente não desenvolve, a gente tem mais propensão à violência. Né? E por que a criança? Porque a criança ela é mais vulnerável, ela é mais... principalmente essa idade, como você falou, de 0 a 9 anos, são crianças que, né, elas reclamam menos, elas sabem menos, elas ainda estão se desenvolvendo. Então, assim, algumas acham que aquilo até faz parte. Então, eu acho que o que eu posso dizer é que a pobreza, ela tem, sim, é um fator muito decisivo nessa coisa da violência. Nós tivemos aqui um dado aqui realmente preocupante. 15 crianças são vítimas de violência a cada hora no Brasil. É isso mesmo? É isso mesmo. Olha, e são dados do Disque 100. Do Disque 100, do Disque que é o 100. Disque Denúncia. Exatamente. Então, assim, vamos levar em conta que nem todo mundo denuncia. Claro, sem dúvida. Eu achei o número de 25 mil é pouco. Certo. Até isso que é uma coisa que eu gostaria de perguntar para você. O que pode ser feito, por exemplo, para quem está nos acompanhando, de repente conhece ou sabe de algum caso nesse sentido, como que a pessoa é estimulada a denunciar? Existe alguma coisa que está sendo feito nesse sentido? Existem campanhas, né? A gente sempre tem campanhas da Secretaria de Direitos Humanos. As ONGs apoiam, existem várias coalizões de ONGs, várias redes de proteção. As ONGs estão sempre apoiando, né, o governo em relação ao Disque 100, ao Disque Denúncia. Nós trabalhamos com as mesmas campanhas, ou fazemos as próprias campanhas também nas áreas, né, que mais precisam, ou campanhas nacionais. E distribuição, né, de informação, né, através dessas comunidades. E, sim, existem muitos agentes de campo, né, que a gente fala, né, por exemplo, a Plan, ela trabalha, tem muitos agentes de campo, então eles vão nas casas, eles falam sobre isso, né, eles observam. Porque quando você percebe, porque sempre tem alguém na comunidade que quando percebe acaba falando com a gente, isso leva a você chamar o conselho tutelar e por aí vai. Tá. E sempre a divulgação do Disque 100. O que acontece é que quando você liga para o Disque 100, é uma denúncia, você não precisa se dizer quem você é, entendeu? Ela automaticamente vai ter uma investigação sobre isso e vai se levar ao conselho tutelar ou à polícia, ou que seja, ao local. Quer dizer, na verdade, os agentes passam a ser também observadores e possíveis auxiliadores nesses casos, Exatamente, não é isso? Exatamente. No caso da internet, hoje nós sabemos que as crianças cada vez mais cedo têm acesso à internet, até porque é uma motivação, a sociedade mesmo acaba introduzindo isso de uma certa maneira, e as crianças mais cedo têm acesso à internet. E a internet é apontada justamente nessas pesquisas como propagadora de crimes dessa natureza. Como que a gente pode evitar que as nossas crianças sejam expostas a esse tipo de perigo, hein? Fábio, eu acho que tem idade para tudo. Né? Então, assim, eu acho que os pais eles têm que estar muito conscientes de que tipo de conteúdo eles vão liberar para os filhos e não deixar, eu acho, que as crianças sozinhas com um computador, um celular, um smartphone, um gadget na mão. Tá. Né? Então, assim, o controle do conteúdo é muito importante. Observar, né, o que esse jovem ou essa criança está fazendo com isso, que tipo de assuntos eles estão consultando, que tipo de jogos que eles estão, que tipo de conversas e grupos que eles estão participando do WhatsApp. Isso é muito importante. O abuso digital, ele pode ser silencioso, mas ele é muito danoso. Tá. Né? Então, assim, eu acho que a observação é a melhor forma de você combater isso. Você está atento ao seu filho. Não deixar aquele gadget, aquele computador ser um passatempo sem você estar por dentro do que está acontecendo. Ou pelo menos com algum tipo de restrição ou algum tipo de controle Os próprios digital. Browsers, né, hoje em Sim, dia, tem esses controles, né? Então, acho que acho que um bom conselho é os pais entrarem no Google e descobrirem como é que eles podem ativar os browsers para não caminhar por esse tipo de conteúdo. Para você que está nos acompanhando, o browser é o navegador que você entra nos sites. Agora, Mônica, quais são os maiores desafios que vocês, nesse trabalho
tão importante que estão fazendo aqui no Brasil encontram com essas crianças vítimas de abuso, hein? A Plan, quando a gente já chega nesse estágio, a gente já faz a orientação do conselho tutelar, a gente já faz esse acompanhamento dessa criança, né? Com psicólogos e o que for necessário. Se for necessário levar a um hospital e coisas do tipo. O que a gente trabalha principalmente é a prevenção disso na comunidade. Então, assim, através dos nossos projetos, a gente não só falar com as crianças, mas a gente também falar com os pais, né? E poder estar proporcionando a esses pais esse tipo de assunto, esclarecendo, desenvolvendo esses pais, né? Para eles terem um entendimento de que isso é uma violência e que isso tem que ser, isso é crime, isso deve ser combatido. E denunciado principalmente, E denunciado, não é? principalmente, Tá. né? Então, assim, o trabalho ele é muito mais voltado a realmente a prevenção. Mas quando a gente já tem esse caso, como eu te falei, a gente imediatamente chama o conselho tutelar. Por exemplo, nós temos alguém que está nos assistindo e fala assim, eu tenho uma suspeita de abuso. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é observar, bom, principalmente se você estiver dentro de casa já com essa criança ou esse adolescente, observar qual o tipo de comportamento dessa criança, desse adolescente. Se ele está num estado mais depressivo, fala menos, faz desenhos suspeitos. Quando eu digo desenhos suspeitos, desenha cenas, né, que levam a você entender que aquilo ali não é estranho, né, criancinha chorando, né, se aquela criança tem medo de alguma pessoa. Às vezes a criança própria, ela fala de alguma forma com os professores. Então, assim, eu acho que tem toda uma gama de observações que você pode fazer dentro de casa. Quando você está numa comunidade, automaticamente você também pode ter as mesmas observações, né? Fora observar as próprias pessoas que provavelmente podem estar envolvidas nesse abuso. Se elas têm uma autoridade muito grande sobre aquela criança, se aquela criança se mostra sensível àquela autoridade, né? Porque geralmente o abuso tem muita relação com a autoridade também, né? Com o poder, né? Por exemplo, nas escolas é possível que isso aconteça ou não? Ou vocês não têm dados estatísticos sobre isso? Dados estatísticos não. Não né? temos, não. Nós temos aqui um dado, por exemplo, de que homens são cerca de 62,5%. Né, dos abusadores. Adultos entre 18 a 40 anos, 42% são apontados como os autores, inclusive, das denúncias. Uma pessoa que denuncia, por exemplo, o Disque 100 é efetivo, funciona mesmo, não é? Funciona. Você que está nos acompanhando, o Disque 100 é só discar o número 100 de 100. qualquer telefone, isso. Anonimato Asterisco garantido. 100. É asterisco 100. Isso, é anonimato garantido. Às vezes pode demorar cerca de 1 minuto para o atendimento, mas assim, continue na linha, eles vão atender. O Disque 100, eu me lembro que até na época da Copa do Mundo ele chegava a ter atendimento com outras línguas, então assim, nesses grandes eventos tem mais sensibilidade a abusos, tá. Né? Mas é efetivo sim. No caso, por exemplo, das pessoas que não têm, de uma maneira preventiva, né, estão acompanhando a gente também, fala assim, eu não quero que esse tipo de problema aconteça em casa. Qual seria uma maneira boa, eficiente, por exemplo, de nós prevenirmos que esse tipo de mal aconteça? Em casa, você desinterna dentro de casa? Nas casas ou mesmo nos ambientes que nós trabalhamos ou encontramos, de repente, as crianças... Antes que aconteça, há uma maneira de nós fazermos algum tipo de prevenção? A exposição da criança, né? Você tomar cuidado com a exposição da criança, você saber com a pessoa que você está lidando, né? Observar comportamentos dessa pessoa em relação a conteúdos que ela visita. Quando eu digo isso, pode ser digital, ou o estilo de vida daquela pessoa. Eu acho que a partir daí você consegue fazer um raio-x, sim, de um abusador. Olha, eu quero agradecer a todo mundo que está participando aqui, muita gente elogiando aqui o nosso tema e participando aqui do nosso programa. E tem uma pergunta que está chegando aqui, deixa eu só localizá-la aqui novamente. Boa noite, Fábio, estou assistindo você aqui do Espírito Santo. Olha só que bacana, é a Tereza.
Ela está perguntando o seguinte, o que a gente pode fazer quando uma criança de 11 anos está saindo, por exemplo, sem a autorização do pai, porque os pais são separados e não houve uma orientação. Essa criança de 11 anos pode, de alguma forma, estar se envolvendo com esse tipo de problema? 11 anos para sair à noite, aqui entre nós, não tem condições, né? Ela não me parece uma questão de abuso aí, pelo que ela está falando, me parece até uma questão mais de exploração sexual, pelo que ela... Não? Seria alguma coisa desse tipo, assim? Porque o abuso, na realidade, ela está saindo... O abuso se dá, né, muito inesperadamente até, entendeu? A criança... Assim, deixa eu entender mais claro. Talvez possa, porque se essa criança, por exemplo, estiver sendo submetida a uma situação de ter uma pessoa mais velha e que esteja abusando dela, que vai buscá-la, sim, pode. Tá. Como essa pessoa também pode estar aliciando para uma exploração sexual comercial. Então, assim, tem que observar para onde essa criança Principalmente está indo. quais são as amizades, como que a criança, né, Sim, está sim. se envolvendo de repente, se tem muitos adultos, como que abusador, funciona? geralmente, ele oferece coisas. Ah, sim, sim, sim. Entendeu? Mônica, eu queria agradecer muito a sua presença nessa noite, foi muito Obrigada. bom o nosso papo esclarecedor. E quem quiser entrar em contato com a Plan, tem o site, não é isso, Tiago? Tem aqui o Disque 100, que já está sendo colocado, e tem o site, plan.org.br, para conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, não é isso? Perfeito, é isso mesmo. Plan, P-L-A-N, aqui está no vídeo, olha lá. plan.org.br. Isso mesmo. Parabéns pelo trabalho Obrigada, de vocês, foi Fábio. muito bom, o nosso papo também Obrigada. muito bacana, viu? Muito obrigado por ter vindo, viu? Boa noite.